A gente vive um momento de crises democráticas em muitos países, em particular aqui no Brasil, também vivemos e uma crise que anda muito em sincronia, às vezes um país mais adiantado do que outro, às vezes um dá sinal antes, o outro não, em relação aos Estados Unidos. Por exemplo, lá eles tiveram o 6 de janeiro, onde as pessoas não reconheciam o resultado de uma eleição democrática, e a gente teve o nosso 8 de janeiro aqui, com uma situação até próxima, embora sigamos por caminhos diferentes depois disso acontecer. Mas o mais curioso, que não deve ser coincidência, são dois países que têm um passado bastante conturbado de crises democráticas quando certas categorias estão vendo que vão perder privilégios ou vão ver privilégios serem dados ou direitos serem dados a quem não queriam que tivessem esses direitos, e aí entre perda de privilégios e democracia preferem jogar a democracia fora. E quem fala isso não sou eu não, é o entrevistado que aqui no Não Ficção, onde a gente traz ciências do dia a dia com especialistas, é um senhor especialista. Eu vou conversar com o Sidney Chalub, que é historiador e professor titular, colaborador na Unicamp e professor do Departamento de História da Universidade de Harvard. Ele foi pesquisador e lecionou em muitas universidades nos Estados Unidos e a sua principal área de pesquisa é História do Brasil no século XIX, abolição da escravidão, saúde pública, epidemias, literatura e Machado de Assis. E ele tem obras como A Força da Escravidão, que trata da resistência conservadora com o fim da escravidão por aqui. E um detalhe, essa conversa com o Sidney aconteceu antes das eleições atuais dos Estados Unidos, que reelegeram o Trump. Não muda o que a gente conversa aqui, mas dá uma noção pra gente um pouco mais avançada das consequências do caminho diferente que o Brasil e que os Estados Unidos seguiram em relação aos janeiros e as revoltas que a gente teve por aqui, e uma palhinha do que a gente pode ver em eleições futuras, se essa nossa sincronia, um pouco assíncrona, continuar se repetindo. Como a gente vai conversar, a história não se repete, mas ela rima bastante. Vale ver o que pode rimar ou não. E antes de partir para a nossa conversa, esse episódio aqui do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais que deixa a sua vida mais confortável. Nesse mês de dezembro, você tem 15% de desconto na Insider com o meu cupom ATILA15 para se preparar para férias quentes e começar 2025 com roupas que vão durar muito no seu armário. E eu posso falar isso porque eu sou daqueles que tem várias camisetas da mesma cor, como você já deve ter reparado, cinza, azul escuro e preto, mas graças a uma criança muito ativa que me suja com o pé, me usa de guardanapo e me faz correr cada vez mais, eu tenho que lavar as camisetas todo dia, toda vez que eu uso. E eu já cheguei no ponto onde eu sei quais são as tech t-shirt no cabide, porque as camisetas de algodão já estão bem mais desbotadas, mesmo não usando tanto. Isso porque o tecido Intec da Insider, além de ser mais confortável e de desamassar mais no corpo, ainda segura bem mais do pigmento e com isso dura muito mais tempo e mais lavagens. Então não esquece de aplicar o cupom ATILA15 na hora de fechar o carrinho ou usar o nosso link do Saiba Mais, já que com ele o cupom é aplicado diretamente. Assim, você apoia o canal e paga menos em roupa de qualidade. Então, Sidney, antes de tudo, obrigado pelo privilégio novamente da gente conversar aqui. Faz muito tempo que eu queria retomar papos com uma pessoa que é tão competente, tem uma formação e uma produção tão boa, mas que ao mesmo tempo é tão acessível quanto você é. Então, de verdade, é um privilégio poder estar aqui falando contigo de novo. E num momento bem diferente. Obrigado. E num momento bem diferente do que a gente teve na pandemia, né? Porque as coisas desenrolaram de lá para cá agora. E o que eu quero dizer, né, com isso? A gente estava conversando lá sobre como o Brasil respondeu a pandemias passadas, como que a população foi mais ou menos atingida por febre amarela e por outros problemas, e o que estava se desenrolando por aqui. Corta para 700 mil mortos depois, né, um país que, por leis, por declaração e por uma série de outros fatores, promoveu o contágio e a morte das pessoas propositalmente. Isso não é um diagnóstico meu, é um diagnóstico da Deise Ventura e do pessoal da saúde pública, da medicina da USP, mostrando os projetos de lei que tiravam máscara, tiravam sabonete, adiavam vacinação e as coisas para as pessoas. Então, uma campanha de sucesso que matou mais de 700 mil pessoas e que, se tivesse sido tão bem sucedida quanto queria, teria matado mais de 1 milhão tranquilamente no país. Mas viramos essa página, a gente tem uma eleição no final de 2022, com certeza influenciada pelo que foi a pandemia, que elege um outro governo aqui no Brasil, mas que mesmo assim, no começo de 2023, tem no 8 de janeiro um movimento de golpe, de gente que não reconhece as eleições, não reconhece essa troca de poder e vai para Brasília sob tutela e com proteção de parte do Estado
que vê os acampamentos e não age, não faz nada, e faz o quebra-quebra e faz o que fez. Né? Então, deixo até para... Eu nem vou entrar nas minúcias de quem teve culpa, quem participou, quem fez. Isso está se desenrolando e está sendo investigado. Tem gente presa por isso, felizmente. Mas algumas lições importantes que eu tiro daí, que para mim são muito marcantes. Uma, o Brasil ter agido de forma muito mais rápida e ágil do que os Estados Unidos em relação ao golpe que rolou aí no dia 6 de janeiro. Né? Aqui, quem promoveu isso já está inelegível. Nos Estados Unidos, o Trump está totalmente elegível, mesmo depois de condenado por outros crimes, de outras coisas que ele fez. Né? As pessoas não... Algumas pessoas foram presas, mas não tantas, e pouco se fez depois para evitar que isso aconteça novamente. É um pouco diferente do que está acontecendo aqui. Mas eu trago Estados Unidos e Brasil para a conversa porque parece um movimento que ressoa nos dois países de forma muito parecida. Não só as datas são próximas, né? 6 com 8 de janeiro, mas o tipo de protesto, a organização, a extrema-direita participando disso e uma série de outras coisas. Mas porque também eu me informo muito por audiolivro e acabo consumindo aí mais conteúdo às vezes sobre Estados Unidos, Europa e outros países que produzem mais conteúdo nesse formato, nesse meio, do que conteúdo em português. E um livro que me marcou muito é do Ezra Klein, do New York Times, que é o Why We Are Polarized, em que ele discute como que nos Estados Unidos você começa a ter o aumento maior, desproporcionalmente maior, da população latina, da população negra, que nos Estados Unidos é qualquer um que tenha qualquer ancestral afrodescendente, né? E outros que passam a se tornar a maioria votante no país. E aí ele fala o que o país começa a fazer quando isso acontece. Você começa a ter zonas eleitorais que excluem essas pessoas, exigência de documentos para votação que só quem tira a carta pode ter, colégios eleitorais e uma série de outras coisas. E aí ele coloca como quando você tem democraticamente um risco de perder os seus privilégios, quem detém os privilégios prefere abrir mão da democracia do que dos privilégios. E isso virou uma chave para mim, para explicar muita coisa acontecendo. Como um movimento reacionário, conservador, mas não no sentido de conservador em geral, mas no sentido de conservar privilégios para certos grupos que se sentem atingidos por isso. E aí a gente vê acontecendo no Brasil o que aconteceu. E me parece uma coisa próxima. Então eu queria, desculpa a introdução longa, mas eu queria que você usasse o poder da história para me contar o quanto disso faz sentido, o quanto a gente tem movimentos de golpes e contragolpes e movimentos que chacoalham o sistema, em especial aqui no Brasil, que vem desse conflito de um grupo que tem privilégios, perdendo esses privilégios ou não querendo perder esses privilégios e fazendo o possível para, se for, para perder alguma coisa que seja o mínimo. A gente vive num país que tem um rombo fiscal, entre outras coisas, porque paga desproporcionalmente muito mais aposentadorias militares. Privilégios militares, colégios militares, hospitais militares e outras coisas. Então é um grupo muito privilegiado. A gente tem um país que não cobra imposto de dividendo de empresa. Um outro privilégio gigante. Então, assim, grupos privilegiados que têm a ver com os movimentos não faltaram. Então, se a história não se repete, mas se ela rima, traz para mim um pouco dessa rima passada do quanto que a gente já viu essas coisas acontecendo. Sim, Átila, obrigado pela introdução, ela é muito interessante e me ajuda a pensar o que eu posso trazer de contribuição para a conversa. Bem, eu vou falar primeiro da situação no Brasil, nessas situações. Eu acho que essa frase aí é muito importante, né? A história não se repete, mas ela rima. E eu vou mostrar como é que ela rima do ponto de vista da história do país. Né? Mas também queria falar um pouco depois da situação internacional, que eu acho que é difícil isolar o Brasil de um contexto mais geral. Você citou os Estados Unidos, mas a coisa vai muito mais longe. Né? Quer dizer, existe uma reação conservadora em muitos países, tá? E uma crise democrática em vários países. Então, é bom também a gente ver o Brasil nessa conjuntura mais geral, global, digamos assim. Bem, do ponto de vista da história do país, eu vejo pelo menos 3 momentos
muito marcantes na história do Brasil, em que um processo histórico que resulta numa expansão de direitos para pessoas desfavorecidas, trabalhadores e outros, eu vou explicar, resulta numa reação, numa espécie de contra-revolução. Se bem que no Brasil não se pode chamar nenhum desses momentos de aquisição de direitos por parte de trabalhadores ou de pessoas menos favorecidas como momentos revolucionários. Não são momentos revolucionários, mas são momentos de reformas sociais importantes. E essas reformas sociais são seguidas de uma reação conservadora. O primeiro caso que me parece marcante é o processo de abolição da escravidão. O Brasil, como sabemos, foi o último país do mundo a abolir a escravidão moderna. Isso é uma coisa, quando eu paro para pensar, acho isso impressionante. Né? Quer dizer, o último país, não foi o penúltimo, não foi o antepenúltimo, foi o último país que aboliu a escravidão resultante da expansão colonial europeia desde o século XVI. Essa expansão colonial europeia deu origem a sociedades escravistas em todas as Américas, né? E em outros lugares, mas especialmente no continente americano inteiro, dos Estados Unidos até o Cone Sul, todo mundo teve escravidão africana. Né? Alguns com mais importância, outros com menos. Nessas dezenas e dezenas de países, todos foram abolindo a escravidão com o tempo. E o Brasil foi o último. Bem, isso já revela alguma coisa sobre de que tipo de história estamos falando. E mesmo assim, esse processo que no Brasil foi extremamente lento, tá? Que começa, digamos, de forma mais incisiva em 1850, com o fim do tráfico africano. Isso é outra situação em que o Brasil se destaca. Dos 12 milhões de africanos que foram deslocados da África forçosamente para as Américas, para serem escravizados nas Américas, os 12 milhões, 5 milhões vieram para o Brasil. Tá? Isso é números aí, eu estou arredondando os números. Mas é o país que mais recebeu africanos na diáspora ligadas ao tráfico negreiro. Esses africanos ainda tem um outro elemento importante, é que o Brasil aboliu formalmente o tráfico em 1831 e o tráfico continuou clandestinamente até 1850. Nesse período, cerca de 750 mil africanos foram trazidos ao Brasil por contrabando. Isso no momento em que o Estado Nacional do Brasil se formava. A independência em 22, você tem uma Constituição que precisa se preocupar em preservar a escravidão. Ela não fala em escravidão, ela só fala que as propriedades socialmente constituídas estão defendidas pela Constituição, que é um jeito de defender a escravidão, de garantir a legalidade da escravidão. Então, na segunda metade do século XIX, começando com a lei de abolição ao tráfico, que valeu em 1850, foi muito difícil de aprovar, precisou de muita pressão inglesa, de muito risco de rebelião escrava, por causa da intensa africanização. Você tem o fim do tráfico, depois você tem aí várias leis, em 1871, em 1885 e várias outras intermediárias, até a lei de abolição em 1888. Então é um processo longo que toma aí toda a segunda metade do século XIX e resulta na abolição da escravidão diante de muita resistência da cafeicultura, que era o principal setor da economia no período mais rico, na economia de exportação, que era o Vale do Paraíba Fluminense Paulista, a cafeicultura, tá? Do Rio de Janeiro e São Paulo, e mais Minas Gerais, outra província relativamente rica, mais de produção de alimentos e outras mercadorias para o mercado interno. Essa aí é uma província menos voltada para o mercado externo, mais para o mercado interno. Teve também uma resistência importante na Bahia, na região do Recôncavo. Então, houve uma área do país que resistiu ao fim da escravidão com todas as forças até o fim. Tá? Posso fazer uma pergunta sobre isso, inclusive? Sim.
Eles fizeram algum movimento do tipo, o Brasil não pode parar, se a gente tirar essa mão de obra, a economia vai colapsar, tem que manter as coisas como estão? Sim, esse era sempre o argumento. Foi pela primeira vez em 1871, na Lei do Ventre Livre, que foi uma lei que, ao mesmo tempo, libertou ou declarou de condição livre os filhos das mulheres escravizadas, nascidos a partir da promulgação da lei, como também foi uma lei que garantiu algumas possibilidades de os escravizados obterem a liberdade à revelia da vontade dos senhores. Quer dizer, eram situações em que um escravo, principalmente quando tinha dinheiro para indenizar o seu valor, ele poderia, a partir da lei, entrar num tribunal, na justiça, e pedir a alforria, a revelia da vontade senhorial. Isso principalmente foi importante na escravidão urbana, que sempre foi muito importante no Brasil, em que os escravos, às vezes, conseguiam juntar dinheiro e podiam pedir dinheiro emprestado, conheciam, se uniam para comprar a liberdade uns dos outros. Então, havia expedientes que eles utilizavam também para comprar a liberdade. Mas a ideia, em 71, a reclamação dos fazendeiros e as resistências vieram dos mesmos lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Os lugares onde Minas Gerais, Bahia, lugares onde alguma parte da província, né? Da Bahia, no caso. Setores onde a economia era pesadamente escravista e não imaginava um mundo sem escravidão. Não conseguia pensar como seria um mundo sem escravidão. Perder a escravidão desorganizaria a economia, libertar os escravos comprometeria a autoridade moral dos senhores, quer dizer, a autoridade moral dos escravocratas de controlar os trabalhadores. Então, essas reclamações, elas continuam as mesmas até a abolição em 1888. Quando a abolição vem, você está com a escravidão muito concentrada nesses lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, região do Recôncavo na Bahia, tem mais uns quistos aqui ou ali, mas está muito concentrada nessas províncias. E essas províncias não se conformam com o fim da escravidão. Elas lutam até o fim para que a escravidão fosse sendo protelada. No final, houve várias propostas do parlamento para libertar os escravos condicionalmente. Quer dizer, você liberta os escravos, mas obriga eles a trabalhar mais 5, 7, 10 anos, que era um jeito de prolongar a escravidão. Eles usaram todo tipo de estratégia para prolongar a escravidão. Quando a escravidão termina em maio de 88, uma versão que prevalece, que se torna muito importante, muito comum, é a ideia de que a escravidão acabou em parte porque a coroa, a monarquia, abandonou os escravocratas. Quer dizer, é verdade que já em 71, mas principalmente nos anos finais da escravidão, a monarquia brasileira, o imperador Dom Pedro II e os monarquistas em geral, depois de terem apoiado a escravidão desde a independência até o final do século XIX, haviam se convencido que a escravidão não podia ser para sempre. Né? E começaram desde 71, parece que há uma intervenção importante de Dom Pedro II, de querer que o parlamento discutisse o assunto, e depois, nessa reta final, antes do maio de 88, fica mais ou menos claro que, inclusive, a princesa Isabel, membros da família imperial, eram simpáticos a que acabasse a escravidão. E aí essa reforma modesta, que é simplesmente proibir que uma boa parte da força de trabalho do país continuasse a ser constituída por indivíduos escravizados, que eram propriedade de outros, essa reforma tímida, porque a única coisa que a abolição fez foi formalmente acabar com essa possibilidade de escravização. Ela não se preocupa em preparar os escravos para a liberdade, ela não se preocupa em garantir que esses ex-escravos tenham condições de acesso ao mercado de trabalho, a condições de vida decente. Eles são abandonados à própria sorte. E ainda agora vocês podem negociar com o patrão as condições de trabalho, né? Pois é. E ainda teve um movimento forte
dos senhores escravos para que eles fossem indenizados. Não indenizar os escravos por terem sido escravos, mas indenizar os senhores porque deixaram de poder explorar aquela propriedade indefinidamente. Tá? Então, houve um ressentimento grande, e eu acho que esse ressentimento se articulou na forma de uma poderosa reação conservadora, que derrubou a monarquia no golpe militar, né, o primeiro golpe militar da história do país, em 15 de novembro, bem sucedido, né, em 15 de novembro de 1889. Na verdade, a participação, a intervenção dos militares na política já havia começado desde o final da Guerra do Paraguai. Né? Caxias é o patrono do Exército Brasileiro porque ele foi o autor do primeiro golpe militar branco no país. Né? Em 1868, você tinha o imperador, na verdade, queria que o parlamento começasse a discutir a questão da escravidão. Havia uma certa resistência de parlamentares conservadores, porque diziam que não era possível falar de emancipação escrava enquanto a Guerra do Paraguai continuava. Dom Pedro II acabou cedendo à pressão de que era preciso investir no fim da guerra e não se poderia falar de escravidão. E o principal protagonista dessa versão, dessa pressão, era Caxias. Né? E aí Dom Pedro II fez algo que rompeu com as regras do parlamentarismo brasileiro do período, que foi demitir um gabinete que tinha maioria na Câmara. Sabe como funciona o parlamentarismo, né? O gabinete é formado por quem tem maioria. O gabinete que governa, ele é formado por quem tem maioria no parlamento. Né? Então, você tem eleição, esses são eleitos tais deputados, tais partidos têm maioria, e aí o governo vai vir daqueles partidos que são capazes de, ou sozinhos, ou se coligando, de fazer um governo, fazer um gabinete. Senão, o governo não funciona. Né? Porque se o gabinete não vem da maioria, ele não consegue aprovar nada no parlamento. Então, você tinha, nesse caso, um gabinete liberal que tinha maioria no parlamento, maioria liberal no parlamento. Dom Pedro II pretendeu Caxias, subverteu as regras do jogo, demitiu o gabinete para colocar um gabinete afinado com aquilo que o Caxias queria, chefiado pelo Itaboraí, pelo Visconde de Itaboraí, um líder conservador. Esse cara, ele faz esse gabinete evidentemente não tem maioria no parlamento, então Dom Pedro II dissolve o parlamento para ter novas eleições. As eleições no século XIX eram frequentemente corruptas, violentas, e o gabinete que organizou a eleição, esse gabinete conservador, conseguiu então maioria para governar. Então a influência de Caxias, ali, era um momento em que os militares começavam a aparecer na política imperial. Isso culmina em 1889 com o golpe militar. Esse golpe militar ele é seguido de uma ditadura militar que permanece durante os anos 90, durante alguns anos, e os militares, a partir daí, eles assumem um determinado protagonismo, né, na política brasileira e são um fator de instabilidade constante. Né? Eles têm vários momentos em que a instabilidade trazida pela agitação dos quartéis marca muito a história brasileira do período. Só para eu ver alguns elementos aí. Você está me descrevendo um país que, sob pressão externa, precisa acabar com a escravidão, porque na Europa já não reconheceu isso como algo legítimo. Então não era nenhum movimento tão grande interno aqui. Não, tem um movimento interno também dos escravos. Certo, dos escravos e também, acredito, de abolicionistas. De abolicionistas e tal. E também acredito de abolicionistas internos, né? Com a Eloísa Starling a gente conversou sobre a conjuração baiana, a conjuração mineira, a conjuração do Rio de Janeiro, e ela descreve vários movimentos internos aqui que já pensavam em república e já pensavam em direitos mais iguais, né? Mas que, quero dizer assim, que o que faz, por exemplo, o tráfico acabar, ou acabar em tese, é porque os ingleses estão falando do lado de lá também, olha, não vamos mais levar
em navios ingleses, escravizados da África para ir. Vocês se virem aí com o que vocês vão fazer. Nesse sentido, de não ser mais tão fácil fazer aquilo. Sim. Não, há um isolamento. No caso do fim do tráfico, foi um acordo, né, que o país independente fez com a Inglaterra para o reconhecimento da independência do Brasil no exterior. Era muito importante que a Inglaterra apoiasse, reconhecesse a independência. E, em troca, o governo inglês exigiu que o Brasil concordasse em acabar com o tráfico africano. Então, é por isso que essa lei de 1831, inclusive, que não foi cumprida, é a que dá origem à expressão para inglês ver, né, no português brasileiro, que era uma lei que não foi cumprida, era só para inglês ver. Né? A história é muito complicada, eu escrevi um livro inteiro sobre isso, eu acho que, no geral, o que acontece em 88 é que essas forças internas, principalmente a resistência escrava, né? Inclusive a lei de abolição de 13 de maio de 88 foi seguida a uma greve geral de escravos. Não se chamava assim naquela época, mas no verão, entre o final de 1887 e início de 1888, os escravizados deixaram as fazendas de café em massa, né? Um movimento espontâneo de resistência. Quer dizer, espontâneo e organizado, incentivado pelos abolicionistas e pelos líderes entre os escravos. Mas não se chama greve geral, mas na prática desorganizou a produção agrícola de tal maneira que, quando vem o 13 de maio, ele parece mais uma esperança de, uma vez livres, os ex-escravizados talvez concordassem em voltar a trabalhar para os senhores, do que propriamente uma reforma. Foi um fato consumado, digamos assim, o 13 de maio nesse sentido. Então, você tem esse movimento interno. E também é verdade que o isolamento internacional do país, principalmente depois do fim da Guerra Civil Americana, a Guerra Civil Americana foi a última esperança de ter uma internacional escravista, entendeu? De ter escravidão nas Américas para sempre. A escravidão foi derrotada no campo de batalha, assim como o racismo científico é derrotado na Segunda Guerra Mundial no campo de batalha. Se tivesse dado um outro resultado na Segunda Guerra Mundial ou um outro resultado na Guerra Civil Americana, nós estaríamos em outro mundo. Sim. Nós estaríamos vivendo outro mundo. Assim como eu acredito que, se a gente tivesse outro presidente eleito nos Estados Unidos em 2022, nós talvez estivéssemos num outro mundo aqui. É bem possível. Essa coisa do contrafactual às vezes ajuda a gente a pensar, né? Principalmente quando são casos... A próprios políticos brasileiros, quando aprovam, por exemplo, a lei de 1871, eles citam repetidamente o que tinha acontecido nos Estados Unidos. Não se pode correr o risco de postergar o fim da escravidão por tanto tempo, a ponto de eventualmente causar no país um cataclismo, um apocalipse, como foi a Guerra Civil Americana. E eles falavam nesse período, numa situação em que já estava acontecendo no Brasil, algo que foi muito aparente nos Estados Unidos, que a escravidão está cada vez mais concentrada no Sul. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, províncias. E no norte e nordeste do país, que se chamava norte em geral naquele período, não tinha mais escravidão. Então você começava a ter uma polarização, uma configuração que causava receio. E, além disso, o único país que ainda tinha escravidão importante nas Américas era Cuba, que não era nem um país independente, era ainda colônia da Espanha. Então, o Brasil era o único país independente nas Américas que, por opção própria, ainda tinha escravidão. Isso era um motivo de constrangimento. E é um dos motivos pelos quais Dom Pedro II começa a trabalhar muito veladamente, né, para que os parlamentares concordassem com o processo de emancipação para acabar com a escravidão. Toda vez que ele ia no exterior e recebia um visitante ilustre, ele morria de vergonha do que o Brasil é o último país do mundo que ainda tinha escravidão. Dom Pedro II tinha aquela coisa assim de ser ilustrado, né? Então ele se incomodava com isso. Entendo, porque quando eu vejo os relatos do Darwin, do que ele encontra no Brasil, e por que ele não queria mais pisar nessa terra...
É verdade, Darwin o fala que é disso. para ele encontrar ainda escravizados em Salvador e outros lugares. É assim, eu sinto vergonha. Falo, putz, eu não precisava ter encontrado isso aqui, não. Podia ter uma outra impressão desse país, da biodiversidade, de outras coisas, que não precisava ter reparado nisso. Não precisava ter isso aqui. Tem toda a razão. E o Darwin não é E o aí, único, né? Os vários agentes. exato. E aí você tem essa combinação de pressão externa e interna que obriga o governo aqui a fazer uma reforma trabalhista que dá direitos a um grupo, e isso causa um incômodo muito grande num grupo conservador, de muito poder, no eixo sudeste, aqui centro-oeste do Brasil, que, com a associação dos militares, tem depois uma retaliação e um golpe militar que instala uma ditadura. É E isso. aí, com essa E aí ditadura, até, aí eu vou fazer uma extrapolação minha, você diz o quanto ela faz sentido. Com essa ditadura, você também consegue manter um regime político que, apesar de reconhecer que esse pessoal está livre agora, mantém uma situação miserável o suficiente que ainda obriga essas pessoas a trabalharem para os mesmos ex-donos, mas agora como novos chefes, tentando mudar, mas não mudar tanto assim a coisa. não, acontecem pelo menos duas coisas importantes para garantir, digamos assim, a subalternidade ou a situação de penúria, de dificuldade econômica dessa classe. Várias coisas acontecem, na verdade. Em primeiro lugar, é a questão de direitos políticos. Não é? No Brasil do século XIX, o voto do analfabeto era permitido. Então, até 1881, que é quando há uma reforma eleitoral, os analfabetos votavam. Em parte porque vários dos grandes proprietários, no início lá das décadas posteriores à independência do Brasil, eram analfabetos. Mas você tinha um índice de analfabetismo grande mesmo entre os abastados. Mas a lei de 1981, que proíbe o voto de analfabeto, algo que depois continua durante o regime republicano, ele, na prática, exclui aquela massa de pessoas que estavam finalmente deixando de ser escravas. Elas são excluídas da vida política formal. Né? Então você tem, eles não têm direitos políticos formais, e isso permanece durante uma boa parte do século XX, porque é muito lento o processo de acesso à educação primária e à alfabetização por parte dessa população que é negra, né, e seus descendentes. Depois, uma outra coisa que acontece que torna a situação dos ex-escravos difícil é a questão da chamada vagabundagem ou ociosidade. Isso é uma coisa curiosa que acontece, né, que ao mesmo tempo, logo depois, na verdade, que ocorre a abolição da escravidão, em maio de 88, logo em seguida o parlamento começa a discutir o que eles chamam de lei de repressão à ociosidade, que é uma lei que visa obrigar, né, as pessoas a terem um emprego, a buscarem um emprego. O emprego segundo as expectativas dessa classe dominante, grandemente controlada pelos senhores, pelos agricultores, pelos grandes fazendeiros. Né? E, portanto, é uma lei para pressionar os trabalhadores a continuar trabalhando para os antigos senhores de escravos. O que acontece no país, na verdade, é algo muito variado, mas a pressão em relação aos trabalhadores, que também, em alguns setores do país, principalmente em São Paulo, quando você tem uma imigração europeia importante, o racismo científico também ajuda a excluir os trabalhadores descendentes de escravos, né, que não são preteridos no mercado de trabalho. Então, esses fatores reunidos configuram essa reação conservadora, né, que, na verdade, ela garante uma continuidade da supremacia branca, que sempre é parte dessa história, tá? E uma subalternidade, uma
dificuldade de colocações importantes no mercado de trabalho por parte da população dos descendentes de escravos. Também há outras coisas, né? Continua a haver aposta no latifúndio, né? Não há iniciativas para que a propriedade da terra se torne acessível aos escravizados, ex-escravizados que continuaram no campo. O governo federal, o governo central deixa que a questão da terra passe a ser tratada nos estados, e nos estados essas elites locais fizeram tudo o que puderam para manter a concentração da propriedade na terra, no latifúndio, excluindo, portanto, a população descendente de escravos de qualquer possibilidade de acesso à terra, né? Quando havia algum tipo de acesso, em geral, ela beneficiou colonos, beneficiou imigrantes. Bem, agora, essa primeira fase aí, essa primeira reação conservadora, é importante. O que ela faz, na verdade? Você falou que ela concedeu direitos a trabalhadores, né? Nesse caso aí, é quase que só um direito negativo, né? Ela evitou que eles continuassem a ser escravizados. Na prática, não deu direito nenhum, né? Porque não houve nenhuma política de apoio para essa transição para o mercado de trabalho de trabalhadores livres, digamos assim, né? Eles deixaram de ser escravos, né? O que a segunda coisa que dá origem à reação conservadora, no segundo período, vem aí entre o final da Segunda Guerra e o golpe de 64. Né? O que acontece nesse período é que se estrutura no país uma noção de conferir direitos aos trabalhadores. Então você tem a CLT, que é de 1943. Algumas leis que são anteriores se intensificam no período da ditadura, do Getúlio, e depois, nesse período de 45 até a morte de Getúlio, você intensifica o processo de criação da Justiça do Trabalho e de conferir direitos formais aos trabalhadores. Então, há estudos mostrando que, nesse período aí dos anos 50, além das primeiras grandes greves gerais, greves que realmente envolvem centenas de milhares de trabalhadores ao mesmo tempo, você tem, se torna rotineiro o litígio entre sindicatos e empresários na Justiça do Trabalho. Não é nem dizer que a Justiça do Trabalho decidia sempre a favor dos trabalhadores, não era o caso. Os estudos, inclusive, sugerem que havia um certo equilíbrio nas decisões, com sindicatos e empresários vencendo as pendengas, as contendas, mais ou menos em números semelhantes, né? Mas isso, para os empresários, já era um absurdo. Eles reclamavam do mesmo jeito que reclamavam os senhores de escravos, de que a lei do ventre livre tirava a autoridade moral dos senhores. A mesma coisa se repete nos anos 50, com os empresários, a própria Fiesp, que já existia na época, reclamando que a Justiça do Trabalho desmoralizava os empresários, desmoralizava os trabalhadores, os patrões, desmoralizava os patrões em relação aos trabalhadores, né? E tem falas muito interessantes nesse sentido. O que acontece, portanto, nesse período aí, e aí no início dos anos 60, acontece uma outra coisa que se intensifica, porque na CLT e na Justiça do Trabalho nos anos 50, você tem basicamente acesso à carteira assinada, direitos trabalhistas dos trabalhadores urbanos, né? Mas, inclusive, muito ligado à classe operária tradicional, aos trabalhadores industriais e tudo mais. Quando você chega nos anos 60, começa uma discussão de estender direitos do trabalho aos trabalhadores rurais, né? É o período das ligas camponesas e de uma pressão para que os trabalhadores rurais também tivessem acesso a direitos de trabalho, né? Isso aí torna o caldo de uma vez, né? Do ponto de vista dessa reação conservadora, né? Quer dizer, então, e aí você tem aí uma figura importante, que é o Jean Goulart, né, que tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, e, portanto, alguém ligado à organização e ao atendimento das reivindicações dos trabalhadores, né, enquanto era ministro do Trabalho, do Getúlio.
E ele era... Aí vem esses imponderáveis da história, né? Ele era o vice do Jânio, eleito, né? Naquela época se elegia o presidente e o vice. Ele foi o vice eleito do Jânio. E o Jânio, ninguém sabe até hoje por quê, pelo menos eu nunca entendi nenhuma explicação razoável, a não ser a de que a esperança dele era ele renunciando, ele voltaria nos ombros do povo como ditador, né? Mas não aconteceu nada disso. O Jânio renunciou e aí houve uma tentativa dos militares com os civis, evidentemente sempre tem civis lambendo bota dos militares, né? Que se uniram para tentar evitar que o Jango assumisse. Ele acabou assumindo, tendo que fazer a concessão do regime parlamentarista e tal, mas a crise continua. Ele é fiel aos seus princípios de defesa dos direitos dos trabalhadores, começa a discutir com mais intensidade a questão dos direitos dos trabalhadores rurais, e veio o golpe de março de 1964. De novo, um concerto entre civis e militares. Os militares nunca deixaram de ser um fator de instabilidade na história do país, desde ou de 1868 ou de 1889, quando é o primeiro golpe que dá certo. Até, durante todo esse período, há várias quarteladas, várias tentativas de interferir no jogo político. O suicídio de Getúlio, vários especialistas no período acham que o golpe militar viria contra o Getúlio, quando o Getúlio eleito democraticamente, que governou até 54. Mas que o suicídio do Getúlio, por causa da popularidade dele, da reação popular, acabou adiando o golpe por mais 10 anos. Ele vai acontecer 10 anos depois. Mas essa reação conservadora ela já está gestada nessa insatisfação do empresariado e de setores urbanos, a classe média, conservadores e tal. Aí aparecem algumas figuras de proa, como Carlos Lacerda, né? Que são figuras populistas de direita, né? que não se conformam com esses governos democraticamente eleitos que acabam tendo uma tendência reformista, né? Como o caso do próprio Getúlio, e depois o Jango, que foi eleito vice e assumiu por causa da renúncia do Jânio Quadros. Então, em 64, então, dá origem a esses 20 e tantos anos de ditadura, 21 anos de ditadura, se você contar de 64 até 85, se contar quando volta a ter eleição direta, vai até 89, mas acho que a partir de 85 os militares estão um pouco fora do poder. Continuam sendo um fator de instabilidade, mesmo fora do poder. Você vê que a Constituição brasileira tem esse jabuti, essa coisa estranha, essa jabuticaba, né? Que chama, como é que eles chamam? Quando tem uma coisa fora de lugar. Jabuti. Que é esse artigo da Constituição de 1988, que é uma Constituição incrível, né? Mas ela tem esse artigozinho ali que permite que os militares justifiquem intervenções políticas a partir da ideia de que eles têm que zelar pela ordem e tudo mais, que eles são uma espécie de poder moderador. Isso é interessante, que como eu sou especialista no século XIX, eu conheço bem a Constituição do Império. Na Constituição do Império existe poder moderador, né, que é exercido pelo imperador. A função do poder moderador é quando existe uma indefinição entre o gabinete e o parlamento, né, o gabinete que exerce o poder executivo e o parlamento, o arbitramento é do imperador, é do poder moderador. Ele decide se ele sustenta o gabinete e dissolve o parlamento, ou se ele sustenta o parlamento, dissolve o gabinete e pede para o parlamento formar outro gabinete, né? Então, o poder moderador é o árbitro disso aí. Então, isso é uma instituição que está ligado ao sistema parlamentar que existia no Império. Não existe sistema parlamentar segundo a Constituição de 88, é um sistema presidencialista, né? Apesar de muitos terem sonhado com o parlamento, houve até um plebiscito no início dos anos 90, não sei se você lembra desse plebiscito, sei que era república ou monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo.
ganhou o presidencialismo e ganhou a república. Então é por isso que o Brasil não voltou a ser monarquia e por isso que não é um sistema parlamentar. Bem, foi porque o povo votou assim, foi uma decisão democrática. Então não adianta ficar sonhando com o parlamentarismo, achar que tem moderador, porque não tem poder moderador. A Constituição brasileira que tem poder moderador é de 1824. E o poder moderador é tão importante nessa Constituição que você tem um capítulo inteiro da Constituição explicando como funciona o poder moderador. Então esse negócio de pegar um artigo da Constituição no meio das centenas deles, com pouco detalhe, uma meia frase, e dizer que isso dá direito aos militares intervir na política, é só para trouxa. Como eu não sou trouxa, é besteira. Arruma outro argumento. Mas o outro argumento não. Esse artigo tinha que ser eliminado e acabar com essa história de uma vez por todas. Tinha que eliminar esse artigo da Constituição. Deixa eu perguntar uma coisa para ver se faz sentido a conclusão onde eu quero chegar. Quando você tem o fim da escravidão nos Estados Unidos e o fim da Guerra Civil, eles tiveram meio que uma reforma agrária, não tiveram? Que os derrotados tiveram que dar espaço, ceder terras e outras coisas para os escravizados. Existiu um período chamado de reconstrução certo. Radical e tal, que é exatamente isso que você descreve. Foi uma tentativa de dar aos libertos, que resultaram da derrota do Sul na Guerra Civil e a proclamação do fim da escravidão pelo Lincoln e tal, dar a esses libertos condição de acesso à terra, de crédito agrícola, condições de começar a formar, em grande medida, em terras que tinham sido abandonadas ou perdidas pelos derrotados da Guerra Civil dos anos de 60 a 65. Acontece que houve uma reversão disso, né? Depois desse período, um período de 15 anos por aí de experiência de reconstrução, aos poucos as elites do Sul foram retomando o poder e acabaram criando aquele sistema de segregação racial, Jim Crow, que ficou tão conhecido, o sistema de segregação racial, que dura, então, até o início dos anos 60, 1960, até o século XX. Você tem várias décadas, né, de linchamento de negros, de segregação racial, de um sistema de exclusão que ressubmete a população negra do Sul à supremacia branca. Certo. É uma história aí complicada. Mas existe lá um experimento, uma tentativa, né, pelos vencedores do Norte, né, de tentar fazer com que houvesse uma integração desses escravos a uma sociedade livre. Mas eles, por uma série de conjunturas políticas e tal, eles acabam derrotados e se estabelece um sistema de violenta segregação racial. No Brasil não houve nenhum experimento desse tipo, né? Você tem a situação é diferente. Então, você está me descrevendo que talvez faça sentido, então, a conclusão que eu estava chegando. O Brasil corria o risco de seguir numa direção de você ter uma revolta interna e uma guerra civil, que nos Estados Unidos provocou o fim do regime escravista e uma mini reforma agrária, distribuição de terras, que depois foi revertida. E quando o país podia seguir por essa linha do tempo, com fim da escravidão e reforma agrária, você tem aqui uma intervenção militar, junto com o movimento de supremacia branca, conservador, que dá um golpe e devolve a gente na direção de mudar o mínimo para garantir que aquilo não aconteça, mas manter ao máximo próximo da situação privilegiada anterior. Aí a gente chega ali na década de 40 para 60, você tem no resto do mundo, fim da Segunda Guerra, um novo sistema de tarifas e fortalecimento do Estado, e um movimento de bem-estar social e de reformas aí que se associam ao crescimento industrial, com direitos trabalhistas, bons salários e outras coisas, que geram a classe média forte que a gente viu na Europa e nos Estados Unidos até pelo menos o começo dos anos 2000. E o Brasil começa a seguir nessa direção, de repente você tem um golpe militar associado a movimentos conservadores que mudam o mínimo para a coisa não mudar, mas que garante que a gente
não vai precisar passar por essas mudanças de lá? Ou já estou extrapolando demais Não, aqui? não, acho que no geral, acho que está certo. Não. Esse período do pós-guerra é o período da descolonização, então é um período em que a resistência ao imperialismo europeu acontece em toda parte, você tem as independências todas dos países africanos, né? No Sudeste Asiático também, na Índia, e os outros países do Sudeste Asiático também se tornam independentes. O colonialismo europeu retrai no mundo inteiro. Nos Estados Unidos você tem um movimento de direitos civis, e em várias sociedades europeias e algumas sociedades, como a própria sociedade brasileira, você tem um avanço dos direitos, de conquista de direitos por parte da classe operária tradicional. Quer dizer, se os direitos no século XIX era simplesmente não ter mais trabalhador escravizado, nessa década de 50, início dos anos 60, o que está em jogo é o reconhecimento de direitos formais dos trabalhadores da classe operária tradicional. São os trabalhadores industriais, os trabalhadores urbanos principalmente, quando isso não se estende para os trabalhadores rurais, como eu estou comentando, porque isso cria um nível ainda maior de resistência, que vai resultar no golpe. Né? O terceiro momento, que é o momento que a gente vive, né? Eu diria que os historiadores sempre discutem a questão da periodização, né? Quando é que começa, quando é que termina alguma coisa. Alguns podem datar esse período que a gente vive agora, que é o terceiro período de reação conservadora. Pode datar esse início de 2013, talvez, com aquelas jornadas de 2013, que começam com uma conotação, mas acabam com uma conotação conservadora muito forte. Você pode datar isso você tem um momento de derrota dessa reação conservadora, que é a eleição de 2014, que é uma eleição muito apertada, com um radicalismo de direita já aparecendo com força na campanha. Acaba que o candidato da direita, o Aécio Neves, é derrotado, a Dilma é reeleita, mas, pela primeira vez na história desse período democrático brasileiro, o derrotado na eleição não reconhece o resultado, se recusa a reconhecer o resultado, alegando fraudes totalmente inexistentes, que todo mundo ele sabia inexistentes. Um ano depois, o Aécio Neves confessou, né, que aquilo era só para incomodar o PT e tal, mas o fato é que o não reconhecimento do resultado da eleição criou um clima de terceiro turno. Né? E o terceiro turno é o impeachment. Né? Em 2015, 2016, o país entra numa crise econômica grande. Né? Quer dizer, na verdade, uma crise econômica em grande medida turbinada pela crise política provocada por esse terceiro turno, né? Pelo inconformismo dos derrotados de 2014. E daí para frente é ladeira abaixo, né, companheiro? Conhecemos a história. Então você tem o impeachment que desestabiliza as instituições democráticas do país, ninguém sabia o que estava fazendo, o STF tinha todos os elementos para agir em relação ao parlamentar que chefiava, que liderava a questão do impeachment na Câmara, que era o Eduardo Cunha, sentou em cima das evidências até o Eduardo Cunha finalizar o processo e na semana seguinte o cara foi preso. O que mostra o casuísmo e a irresponsabilidade da forma de atuação do STF e a confusão institucional que existia no Brasil naquele período. O cara abriu o processo de impeachment dizendo que estava abrindo o processo de impeachment porque ele estava insatisfeito com a negação de votos que ele precisava na comissão para ele ser exonerado das acusações de corrupção procedentes que estavam sendo feitas contra ele. Então você tem um sistema político que rompe a sua coesão com um dos dois partidos principais, dois partidos principais desse período de democratização brasileira depois de 88, que era o PSDB e o PT. Né? Os dois partidos estavam, até esse momento, concordando em disputar supremacia nas urnas. E quem perdia aceitava o resultado. 2014, com troca de governo entre eles, tranquilo até então, né? Até então.
A partir de 2014 quebra esse... A democracia é uma coisa muito delicada, né? Quer dizer, apesar de todas as regras que existem, precisa haver um certo acordo, um certo entendimento, tolerância mútua, de entender que você pode ganhar e perder a eleição. E esse rompimento desse acordo básico, digamos assim, ele acaba levando a uma crise política duradoura. Mas eu acho que o principal motivo da crise política, eu não vou entrar nos detalhes da crise política, porque isso a gente ficaria aqui a vida inteira, né, explicando por que o impeachment foi um golpe. Eu posso dar minhas opiniões, outros terão outras, mas acho que isso não é produtivo, porque acho que o principal a entender aqui é o seguinte: o que aconteceu nesse período de 1988 para cá na história do país? Voltando à ótica que está nos informando, que é a questão da aquisição de direitos. Né? Lá em 1888, se tratava de não ter mais gente escravizada. Lá nos anos 50 e nos anos 60, se tratava de reconhecer direitos formais dos trabalhadores industriais, da classe operária tradicional. O que acontece a partir de 1988 e que a Constituição brasileira cria condições de criar? A Constituição brasileira de 88, ela abre a possibilidade de um leque variadíssimo de direitos. Desde aqueles mais básicos, como direito à saúde, SUS, direito à educação pública, ele inscreve esses direitos, todos são os grandes direitos tradicionais, mas que não existiam antes, que passam a ser direitos do cidadão. Tá? Mas, além disso, ele faz uma outra coisa, que funciona às vezes por meio do parlamento, às vezes por meio do reconhecimento de direitos que a Constituição faculta por meio da ação dos tribunais, que é essa pauta diversificada de costumes. Tá? Então você começa a ter, a sociedade começa a ter que lidar e reconhecer direitos à diversidade sexual, diversidade de orientação sexual. Começa a ter que reconhecer direitos de populações tradicionais, indígenas, quilombolas. Começa a ter que reconhecer, por exemplo, ainda no caso do matrimônio, direitos formais de casamento, que os tribunais reconheceram, né? de pessoas, de gays ou pessoas de diferentes orientações sexuais. Na época se falava de direito ao casamento gay e tal, né? Você tem, enfim, direito de pessoas com necessidades excepcionais, né? Ação afirmativa, reconhecimento da raça como um elemento fundamental da desigualdade no país e as políticas de ação afirmativa. E, nesse aspecto, a atuação do Supremo Tribunal Federal no Brasil, do ponto de vista dessa pauta de costumes, tem sido exemplar. Eu acho que o STF tem uma enorme dose de responsabilidade na crise da democracia brasileira, né? Porque poderia ter agido para evitar o golpe do impeachment. Não agiu, escolheu agir de forma casuística naquele momento, o que acabou resultando numa necessidade de agir mais firmemente agora. Acho que até aprendeu a lição, porque depois do 8 de janeiro o STF assumiu o seu papel na defesa da democracia. Pode ter a ver com o fato de que, quando tinha que ter assumido, na crise de 2014, 2016 e tal, não assumiu e deixou que a coisa degringolasse. Mas, na ponta de costumes, o STF tem sido coerente. Né? Você teve, por exemplo, ações afirmativas no Brasil hoje em dia, tem uma segurança jurídica enorme. Ações afirmativas baseadas em critérios sociais e econômicos, raciais e econômicos. Tem, por exemplo, uma segurança jurídica que nos Estados Unidos não existe. Desculpa, nos Estados Unidos é o oposto. Né? Então, esse leque, o que acontece no Brasil, de 88 para cá, é uma ampliação enorme do leque de direitos das pessoas para ter uma vida decente. Não se trata mais só dos direitos de não ser escravo, ou de ter direitos formais do trabalhador industrial e tal. Agora você tem
um leque mais amplo, inclusive de pessoas reconhecidas como trabalhadores. Né? Sim. Você tem um avanço. Mas desculpa, ainda falando dos Fala. trabalhadores, se for olhar para o salário mínimo, por exemplo, a partir do Plano Real, com ganhos substantivos de poder aquisitivo e de não só via trabalho ali e salário, mas também com novas universidades e com outras coisas, de acesso à educação de qualidade e outras coisas, né? Então, assim, de ganho e exercício de direitos, né? Sim, ainda mais esses processos todos mais recentes, esses projetos todos de renda mínima, né? O Bolsa Família, são os apoios que se tem e os incentivos, né? A ter educação, a mandar o filho para a escola, todos esses projetos do governo, né? Que visam complementar a renda, né? Que o salário não baixa o salário mínimo, né? As necessidades são tão amplas, né? Que precisa de outras coisas, precisa ter acesso à saúde, acesso universal à saúde, precisa ter Bolsa Família para aqueles que precisam. Você tem um leque variado de direitos do trabalhador e um leque variado de direitos ligados aos costumes. Por que eu estou enfatizando a parte dos costumes? Porque uma boa parte da motivação ideológica dessa direita, dessa reação conservadora, ela se articula ideologicamente por meio da pauta de costumes. Não é? Ela, evidentemente, é hostil à atuação do Estado para garantir direitos mínimos de uma vida decente. Não é? São essas políticas de construir casa para pobre, de Bolsa Família, SUS com uma qualidade melhor. Todas essas pautas são estranhas para essa reação conservadora. Mas o que essa reação conservadora realmente ela orbita ideologicamente, não é? Em torno das pautas de costumes. Não é? Ela se organiza em torno dessa coisa da moral, da família, essas coisas que eles ficam repetindo. Tá? Propriedade, família, religião, Deus e tal. Cria um pouco essa zona, esse limite confuso, né? Entre a secularização, o caráter secular do Estado e as religiões, que são outras coisas. Né? Há uma intolerância religiosa grande dessas denominações evangélicas em relação à religião dos negros, são contra pautas de ação afirmativa. Quer dizer, tudo que tem a ver com esses novos direitos que entraram na realidade brasileira com força depois da Constituição de 1988, tudo isso é aquilo que articula e caracteriza essa reação conservadora. Então, a primeira coisa, quer dizer, não há nenhuma novidade no que está acontecendo no Brasil. Né? Tem uma maneira boa e ruim de ver as coisas, talvez. Né? A maneira... Primeiro, não é nem... Quer dizer, é um pouco exasperante você constatar que no Brasil, essas classes dominantes, toda vez que tem que ceder algum direito, né? Escravidão, direitos dos trabalhadores, o leque amplo Salário de direitos ligados à ideia dos direitos humanos, né? No geral. Toda vez que ela tem que ceder alguma coisa nessa área, existe uma reação, ela reage de uma maneira violenta. Então, isso é um pouco exasperante. Né? Quer dizer, será que a gente nunca vai para frente? Quer dizer, toda vez que existe um avanço, uma reação conservadora. Por outro lado, até agora, no longo prazo, essas pautas conservadoras têm sido sempre derrotadas. Né? A escravidão não voltou. Os trabalhadores industriais continuaram a ter direitos, por mais que haja confusão e tal, e retrocesso aqui ou ali, no geral, você tem uma estrutura de direitos formais dos trabalhadores que permanece. Esses direitos, esse leque variado de direitos, né, ligados à ação afirmativa no caso de raça, reconhecimento à diversidade na orientação sexual, o jeito das pessoas viverem a vida como elas quiserem, desde que não esteja prejudicando ninguém, o direito de você escolher como constituir família, que tipo de família você quer constituir, é um direito humano básico. E o que acontece é o seguinte, quer dizer,
Então, isso não vai retroceder, eu não acredito, isso não vai retroceder. Eu tô fazendo aquela chamada aqui para lembrar você de se inscrever no nosso canal, assinar ele e se tornar um membro, mandar um valeu demais pra gente, que são formas de apoio fundamentais pra gente poder continuar trazendo novas conversas por aqui e mais assuntos. Obrigado mesmo. Você fala sobre, a longo prazo, os direitos permanecerem ou não regredirem tanto, né? A gente não volta a ter escravidão, não volta a ter o regime trabalhista ali do começo do século passado, mas deixa eu te expor o que eu sinto rimando aqui, né, com esses eventos passados. Você tem então um momento de ganho de novos direitos com a Constituição e vários desdobramentos dela. Você tem um momento aí de perda de privilégios e também aqui, né, dentro do que você falou, eu colocaria de inclusão de votos de analfabetos e de liberdades, de um direito de participação política muito maior, vamos colocar assim, né? Então não é só um privilégio de curto prazo que está sendo perdido de direito, mas de a longo prazo você não tem como recuperar, perder o bonde, porque agora essas pessoas vão poder votar e manter as novas, né, indicações nessa direção, né? E aí, de repente, você tem um movimento conservador dentro dessas mesmas regiões, supremacista, branco, tá? Pode não ser todo dessa forma, mas parte dos ataques que eu recebi durante a pandemia, inclusive a alteração dos meus dados dentro do SUS, foram com termos de supremacia branca. Eu nem sou de família judia, mas tinha uma série de nomes e outras coisas, apelidos e coisas que botaram nos meus dados no SUS que remetem ao movimento neonazi. Então, assim, grandes coincidências aí, né? Ao mesmo tempo, o movimento de, durante a pandemia, você levar cloroquina para os lugares mais pobres, tirar direito à água potável dos indígenas, falar que só os que são muito atléticos e estão bem de saúde e vão sobreviver e coisas do tipo, isso tudo são movimentos bastante eugenistas. O que anda ali, né, pé com pé com supremacia. Aí a gente pode até não ter um envolvimento tão direto de militares quanto em 88, em 64, mas se você pegar, só tô falando da pandemia, que é de onde vem alguma noção política minha por causa do que estava acontecendo com as vacinas, tá? Isso é minha ignorância. Mas quando eu olho pro governo que a gente tinha em 2021, auge da incompetência da pandemia, onde a gente tem ministro da saúde militar, todo o corpo dentro do SUS, da Anvisa, dos ministérios, militar. Quem estava fazendo alocação de gastos para a logística do país? Militar. Quem estava fazendo produção de cloroquina? Militar. Então, assim, só do que me toca. Tá? Não sei de IBAMA, não sei de MEC, não sei de outros órgãos, da justiça menos ainda, mas assim, da parte de saúde, que foi o que eu me envolvi ali, pode não ter sido um golpe militar, mas a gestão era toda de militares. Do vice-presidente ao passado do presidente aos ministros. Então, pode não ter sido pela via militar isso, mas de fato quem estava no poder em 2021, no que me toca, eram militares. E com as consequências que nós vimos. Então, dentro dessas rimas todas, me parece que a gente está num momento de retomada de privilégios, de uma pressão forte, conservadora, para você esgarçar as leis que trouxeram esses direitos que geraram essa revolta, né? Como você fala, pós 89, você garante que os libertos não vão ter direito a nada e vão continuar dependendo da mesma relação que eles tinham durante a escravidão. Pós 64, você tem mudanças aí que não deixam aqueles direitos trabalhistas entrarem em efeito. Então a gente pode estar vendo agora aqui no Brasil um momento desse se não revogação dos direitos que vieram com a Constituição, um enfraquecimento da base para esses direitos, né? Quando você tem o ex-presidente falando, indígenas não vão ganhar 1 centímetro de terra
no meu governo, que de fato ele pôs em prática. Quer dizer, tá nítido aí que é uma política anti-reforma agrária, ou, né, não dá nem para chamar de reforma agrária isso, mas para você manter o acesso às terras para quem já é beneficiado. Quando você tem a precarização que a gente teve das universidades, das escolas públicas, do sistema de saúde, que agora tem que lidar com uma população que teve sei lá quantos milhões de pessoas com Covid longa e que sofreram tanto na pandemia, então teria mais gastos daqui para frente, e você tem um teto de gastos que não permite que os gastos com saúde aumentem e outras coisas, dentro da minha ignorância, me parece que a gente está nesse momento de, por outras vias, chegar no mesmo objetivo final, ou na mesma consequência final, de não deixar os direitos adquiridos entrarem em prática. Ou eu estou pensando ainda na situação do Brasil? Não, eu acho que você está bem. Então, no lugar você está certo quanto aos militares, né? Eu acho que a interferência, se os militares no início dessa reação conservadora não pareciam ser protagonistas, né, eles se tornaram com o tempo, né? E nós tivemos realmente o governo Bolsonaro foi em grande medida um governo militar. Em algumas áreas, como na saúde, então, foi uma coisa trágica, né? Foi uma mostra de incompetência surreal, né? E com consequências trágicas para o país. Agora, eu, talvez porque eu tenha um certo traço otimista incorrigível, eu vou colocar alguns poréns na sua descrição que me parece correta. O momento é muito grave, esse retrocesso está posto, mesmo com a vitória eleitoral do PT e a derrota dessa direita conservadora em 2022, nada está garantido. A gente tem um parlamento muito conservador que trava as tentativas de retomada de vários aspectos do país, formar parte de um governo mais progressista, interessado em avançar com as reformas, mas o tempo todo obstaculizado por esse parlamento extremamente conservador. Mas eu acho que o país é outro, sabe? Eu acho que a própria reação ao Bolsonaro, a reação conservadora, não foi pouca coisa derrotar essa reação conservadora numa eleição em 2022. Né? Foi dificílimo, como se viu. Acho que ninguém mais conseguiria ganhar a eleição, a não ser quem ganhou. Ninguém mais teria conseguido derrotar o Bolsonaro naquele momento, contra uma utilização maciça da máquina para literalmente comprar votos, né, naqueles meses finais da eleição. O fato dessa vitória ter acontecido, mesmo que tenha sido por um fiozinho de cabelo a diferença, mostra uma disposição muito importante na sociedade brasileira em não retroceder, porque senão teria sido derrotado. Né? Quer dizer, existe uma disposição em não retroceder de uma porcentagem grande da população que, no momento daquela eleição, inclusive, por menor que tenha sido a margem, constituiu maioria para derrotar a reação conservadora. Não derrotou a reação conservadora, até porque essa reação conservadora se mostrou forte eleitoralmente, não só por quem se elegeu ao parlamento, como pela competição ferrenha na eleição presidencial. Então, nada está decidido e você tem toda a razão de ver muitos sinais de preocupação e de retrocesso. Você está inteiramente correto. Agora, por exemplo, nos anos do governo conservador, do governo de extrema-direita, pelo qual o Brasil passou, você viu, por exemplo, uma emergência de um protagonismo. Vou dar um exemplo só, de intelectuais negros no país que nunca tinha acontecido antes. Você vê uma quantidade muito, por exemplo, nos grandes jornais do país, mesmo da mídia conservadora, que, na verdade, se assustou com o governo ultra-reacionário. Né? Se assustou a ponto de abrir espaços. Né? Nunca se teve no país
em grandes jornais do país, por exemplo, tantos colunistas que são romancistas negros, jornalistas negros, indígenas, né? Então, mulheres, uma quantidade enorme também de mulheres escrevendo, lidando com essa pauta de costumes, né? Defendendo questões de direitos reprodutivos, questões de acesso a direitos que garantem uma maternidade que não signifique a impossibilidade de uma vida profissional das mulheres. Você tem uma porção de feministas, de intelectuais negros, de indígenas, escrevendo todo dia nos jornais, ganharam direito à voz como nunca tiveram antes, né? Isso faz uma diferença grande, eu acho, né? São comentaristas de TV. Hoje em dia, você liga uma TV e vai ver qualquer desses grandes canais, há uma preocupação grande de representatividade, de diversidade, né? As universidades brasileiras, desde a generalização das cotas das ações afirmativas, elas fizeram duas coisas, na verdade, que aconteceu desde os governos Lula e Dilma. Houve uma expansão enorme no número de vagas. E essa expansão no número de vagas permitiu a incorporação dessa população toda que ingressa em nome da diversidade, da ação afirmativa, sem expulsar dessas universidades essas elites, essas classe média branca que já estavam lá antes. Hoje eles estão lado a lado na sala de aula, né? Isso muda um país, isso faz uma diferença importante no médio e longo prazo. Eu dei aula na Unicamp 30 anos. Eu sempre digo para meus colegas que o número de alunos negros que eu tive nas minhas turmas de graduação, eu não preenchia 2 mãos. Isso durante 30 anos. No outro dia, um colega me escreveu dizendo que pela primeira vez na história, estou usando para o curso de História, na história do curso de História da Unicamp, 50% dos ingressantes se auto-identificaram como pretos ou pardos. Pela primeira vez na história. Foi de 0 para 50%. O que agora é uma proporção que corresponde à população brasileira, né? Exatamente. Agora veja bem, se está tudo no seu lugar, essas universidades, grandes universidades de elite e tal, como todo ser humano, e eu acredito profundamente nisso, tem o mesmo potencial, se todo mundo tem acesso às mesmas oportunidades, a porcentagem de pessoas em qualquer curso universitário dessas grandes universidades será proporcional, será compatível com a demografia do lugar. Se você parte do princípio que todo ser humano tem o mesmo potencial e se as oportunidades são as mesmas para todos, você vai ter sempre uma demografia parecida. É a coisa mais básica na minha maneira de ver as coisas. Se você tem, 50% de negros na população e 10%, 5% de estudantes universitários, é porque essa sociedade não funciona. Porque ou você chega à conclusão que o potencial é diferente, aí você é um racista, eu lamento muito, boa sorte, mas você é um racista, ou você acredita que a potencialidade humana é sempre a mesma, aí você diz alguma coisa está errada que não dá a essas pessoas a possibilidade de realizar o seu potencial e aparecer nesses lugares da mesma maneira que as proporções de outras classes da população. Então, eu quero te dizer o seguinte, o país mudou, ele é muito diferente do que era em 64, do que era durante o período da ditadura e tal. E existem mudanças que não têm volta, eu acho. Existem mudanças que não têm volta. Você pode, entre ser escravizado e ser um trabalhador com poucos direitos ou sem direitos depois da República, ninguém está querendo voltar a ser escravo, entendeu? Alguma coisa ali funcionou, que a coisa vai em frente, né? A mesma coisa, os direitos do trabalho nos anos 50, nos anos 60. E agora, esse leque de direitos que se expandiu a partir de 88, pode haver retrocesso, pode haver muitas injustiças e sofrimento causados por políticas públicas que são para desmanchar o Estado, como a gente viu durante 4 anos, né? Mas o retrocesso nunca vai tirar das pessoas tudo aquilo que elas
perceberam e entenderam o que é delas e que elas vão lutar para manter. Entendeu? Então, tem coisas que eu acho que não tem volta. É aí que mora o meu otimismo diante de um cenário que eu concordo com você, é extremamente incerto e perigoso, né? E podemos voltar a ter um governo distópico como esse que tivemos durante 4 anos. Eu acho que a gente não vai voltar a ter um governo distópico, né? Mas eu acho que a força da sociedade brasileira ao derrotar isso, ainda que seja por pouco, foi muito importante e me dá alguma razão para o otimismo. Tem um livro recente que eu acabei de ouvir de um colega seu, amigo, enfim, do Steve Levitsky, né? Que ele fez o How Democracies Die e ele fez agora é como é que é o nome? The Tyranny of Minorities, né? A tirania das minorias. Eu acho que em português ele saiu aqui com Como as Democracias Sobrevivem, que é até o título mais apto, porque o ano de lançamento é muito próximo. Eu não li a versão em português para saber se corresponde a inglês. Acredito que sim. Mas, pelo menos na versão em inglês, no Tyranny of Minority, ele discute muito como em momentos de conflito da democracia, são pequenos gestos e pequenas atitudes que fazem a diferença de se aquela democracia vai sobreviver ou se ela vai se perder, né? E acho que ele inclusive dá o Brasil como exemplo disso, mas acho que dentro de tudo que você falou, quando a gente tem em 2014 a pessoa que perde as eleições falando não reconheço essas eleições, é justamente uma das coisas que ele dá como um dos gestos mais nocivos à democracia, né? Que é falar, não reconheço esse sistema e o resultado dele, que deixa isso em aberto para outro turno, né? E aí, como você coloca depois, quando o STF fala, não, segura o cunha aí e só vai preso depois, seria outro gesto nessa direção, de se perder ou de se destituir o resultado de um processo democrático. Aí a gente tem agora duas atitudes que eu acho que são 2 ou 3 atitudes paralelas que foram muito importantes para a gente conseguir conviver hoje, em 2024, com o resultado de um processo democrático que foi a eleição de 2022, que é você ter uma resposta rápida no 8 de janeiro para tirar as pessoas, para devolver, né, a situação à normalidade, mas também o gesto, logo depois das eleições, de ter o governo americano e de vários países reconhecendo o resultado e parabenizando o Brasil por isso, né? Daí a fala que talvez fosse outro governo nos Estados Unidos a coisa não seria a mesma. E o gesto do STF de um bom tempo já, pré-eleições e pós-eleições, de mesmo com medidas que são impopulares porque desagradam e atacam quem queria que esse golpe acontecesse, ter ações muito afirmativas no sentido de reforçar a importância do voto, a segurança do sistema eleitoral, a validade do processo eleitoral brasileiro, das urnas e de tudo, para tornar agora quem tentou dar um golpe inelegível pós-2022, né? Então, eu até ia terminar perguntando se com o cenário internacional e outras coisas, se você via a nossa situação como uma situação perigosa ou complicada, mas você deu uma perspectiva tão interessante dessa de ganho de espaço e de direitos, de ganho não, né, de exercício de direitos para grupos que até pouco tempo atrás não tinham o poder de exercer esses direitos como tem hoje, negros, indígenas, que eu acho que combinado com esses pequenos gestos democráticos que mantiveram a democracia aqui, acho que a gente está tem boas perspectivas futuras mesmo, apesar do clima estranho internacionalmente, apesar desse tipo de movimento na Europa inteira, numa crise climática, numa crise econômica, de inflação e de esse movimento anti-imigração muito forte. Nos Estados Unidos agora, né, esse movimento é muito louco, como eu acabei de ver a notícia hoje, de que os Estados Unidos está num momento de maior segurança e maior queda de assassinatos e crimes violentos de mais de uma década, e mesmo assim essa histeria ao redor de imigração e do que os imigrantes estão indo e fazendo, que acho que apesar dessa histeria a gente está dando bons passos e passos importantes em direção de que mais pessoas tenham acesso à cidadania básica, né? Eu concordo. Eu acho até que as instituições brasileiras reagiram bem
ao desafio democrático. Né? Quer dizer, a coisa se resolveu por meio da democracia, porque foi na base do voto, e depois o desafio à legitimidade do voto, no 8 de janeiro, a resposta foi uma resposta contundente, né? Que era necessária. Né? E a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos em relação a essa coisa, no Brasil existe justiça eleitoral, nos Estados Unidos não existe uma justiça eleitoral específica. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump só pode ser processado por questões cíveis, ele já perdeu 80 milhões por uma mulher que acusou ele de ataque sexual há décadas atrás e ele se negava e debochava dela, ele vai estar pagando não sei quantos milhões para ela. Né? E foi derrotado criminalmente nessa coisa de ocultar o pagamento que teria sido feito a essa atriz pornô por causa do caso que ele teve com ela. Mas só existe a justiça criminal e a justiça civil normal, não existe justiça eleitoral. No caso do Bolsonaro, como existe uma justiça eleitoral, para ele ser afastado, ele não precisa ser condenado por um crime, ele não precisa, entendeu? Ele atacou as instituições democráticas, isso foi suficiente para ele ser afastado. Se tivesse alguma coisa parecida nos Estados Unidos o juiz está julgando se o Trump cometeu um crime ao atacar as eleições. Ele cometeu, na verdade, porque, por exemplo, ele chegou como presidente, falando com dirigentes eleitorais do estado da Geórgia, ele pressionou, e está gravado, o cara a inventar votos para ele ganhar o estado. Só acha aí para mim os 14 mil votos, eu preciso disso, né? Exatamente. Se isso não é crime, não sei o que pode mais ser crime, né? Você, como presidente, querer coagir uma autoridade eleitoral a fazer isso. Só que, para resolver esse problema, isso no Brasil já teria excluído ele da eleição. Sim, que a justiça eleitoral, como fez com o Bolsonaro. A justiça eleitoral julga, mas isso aqui é um crime eleitoral, um crime contra o sistema e pune o cara. Nos Estados Unidos, você tem um processo criminal que pode acabar daqui a não sei quantos anos. Ele tem que provar que ele cometeu um crime. E mesmo ele cometendo crime, nesse caso, como ele já foi condenado, se ele for condenado à prisão, se ele pode concorrer à eleição e se ele ganhar, ele pode se perdoar. Se perdoar. E continuar presidente. Se perdoar. É uma maluquice total. É um sistema totalmente... Eu acho que, nesse sentido, as instituições brasileiras são muito... Bem, sem contar que nos Estados Unidos a democracia tem outros problemas. Né? Quer dizer, quando o Levitsky fala de tirania da minoria, ele também está se referindo a uma democracia anômala e que quem ganha a eleição não é quem tem mais voto. Exato. É o tal do colégio eleitoral. Então, o Trump, ele nunca ganhou uma eleição no voto popular. Ele perdeu quando ganhou da Hillary, ele perdeu no voto popular por 3 milhões de votos, perdeu do Biden por 7 milhões de votos. 7 milhões. Pode ser até que ele ganhe agora. 7 milhões de votos. Pode ser que ele ganhe agora, mas ele vai perder no voto popular de novo, eu aposto com você. Mesmo que ele ganhe. Quer dizer, então é uma democracia totalmente anômala, né? Quer dizer, ela é meio doida. Não tem as instituições, no papel, as instituições brasileiras nesse aspecto funcionam melhor. Sem contar que o nosso sistema eleitoral é o mais eficiente do mundo, né? Não existe nenhum outro lugar onde você acaba de votar às 5 da tarde, às 7 horas você já sabe o resultado. 7, 8 horas da tarde você já sabe o resultado. Num país desse tamanho, com essa quantidade de eleitores. É uma maluquice. Às vezes tem coisas que o Brasil faz melhor que os outros. Não é que haja muitos exemplos. Mas esse exemplo aí é muito notório. Né? Não, e você tem o contrário aqui dos Estados Unidos, né? Que é a urna indo até onde as pessoas estão. E você tem que, por lei, garantir que mesmo quem está no canto mais afastado vai ter direito a votar. Enquanto aí você tem o movimento de grupos de tirar urnas eleitorais para a fila ficar grande o suficiente para a galera se desmotivar a votar, né? Não, eu acho que o sistema... Aí é isso que é outra coisa interessante, né? Se eu fosse... Ainda bem que eu não sou estrategista da extrema-direita. Né? Mas a última coisa que eu faria se eu fosse um estrategista da extrema-direita era atacar o sistema eleitoral brasileiro. Você não ataca o que o país tem de melhor.
Ataca outras coisas. Dá outro jeito de ganhar a eleição. Mas ficar naquela ladainha com um sistema eleitoral evidentemente eficiente, confiável e de uma rapidez inacreditável. Né? Quer dizer, isso é o tipo da coisa que existe. Você ataca o que o adversário tem de melhor. O que a democracia brasileira tem de melhor. Ele ataca o que a democracia tem de... É que nem atacar a vacina no meio de uma pandemia no Brasil, né? Que nem atacar... Exatamente. Esse é outro exemplo de pegar o inimigo errado. Né? Quer dizer, uma coisa que o Brasil faz bem há tanto tempo é conseguir que essas vacinas básicas todas ficassem no nível que a Organização Mundial de Saúde valoriza, estabelece, considera essencial. Os caras atacam, boicotam e tal, a ponto de conseguir baixar vários desses índices, que já estão retomados, já estão sendo retomados, que está na cultura do país. Né? Aquela coisa lá. E nesse aspecto, devo dizer que até os militares colaboraram, porque eles inventaram, é verdade que com sugestões de sanitaristas, mas eles seguiram aquela ideia do Dia Nacional de Vacinação, né? Que, na verdade, eram grandes, eu me lembro como criança e me lembro como jovem, né? E me lembro dos meus filhos e de levar para vacinar e tal. Viram um programa do país inteiro naquele dia e isso criou um conhecimento da vacina, uma valorização dessas políticas de imunização que o povo não esquece facilmente. Abalou, entendeu? Por causa da polarização, mas já voltou, né? Você sabe isso melhor que eu. Os índices estão voltando aonde tem que estar, não estão? Então, mas tem um ponto crucial aí que se discute pouco para mim, que é quanto isso é fruto de uma política pública. Quando você coloca, por exemplo, olha, para a criança entrar na escola, para a família receber o Bolsa Família, os filhos têm que ser vacinados, você tem uma população inteira aí que não quer saber que vacina é essa, se é da Pfizer, se é Coronavac, se é chinesa, se é o quê. Precisa daquele benefício, não vê problema na criança tomar vacina e vai fazer e tá tudo ótimo, como sempre foi. Né? Então não são pessoas que vão ter opiniões fortes contra ou a favor daquilo. É a política pública de levar isso para elas e de tornar obrigatória a vacinação. Está rotinizado, né, Acho? Está rotinizado. Está rotinizado como um direito e é uma obrigação e um direito. Exato. É uma obrigação e um direito. Então, mas é só isso que precisa. Não precisa o cara ficar pensando se ele é contra a favor da vacina. Pelo contrário, quanto mais ele vai, porque ele acha que é o que tem que fazer, sempre ficar prestando atenção em quem está dizendo o oposto, melhor. Né? E acho que assim, eu estava pensando em fazer esse comentário na conclusão da nossa conversa, no meu monólogo ali, mas eu acho que eu vou fazer contigo aqui, que assim, para quem assistiu essa conversa e se sentiu incomodado, porque é uma conversa que toca em partidos recentes, de direita e de esquerda do Brasil, e que tocam num tema que ainda é tão sensível aqui, repara o seguinte, o Sidney não está falando de valores de direita e de esquerda. Ele está falando de valores constitucionais, de acesso a direitos humanos, de mudanças que já foram assumidas por lados diferentes do espectro político em momentos diferentes, né? Para pegar o caso americano que está fresco para mim na cabeça, porque faz pouco tempo que eu ouvi esse livro, foram os republicanos que trabalharam para os negros poderem votar. E os democratas trabalhavam contra o voto negro durante muito tempo. Só atualmente que a coisa teve essa inversão de você ter o movimento republicano achando sede nesse movimento de supremacia branca e os democratas assumindo como pauta direitos LGBT, direitos de negros, latinos e outros. Então, assim, desculpa não dar um exemplo brasileiro, mas eu sou ignorante mesmo nisso, mas assim, o movimento ambiental já foi um movimento de conservadores. Conservar o ambiente, inclusive. Hoje é um movimento progressista, enquanto o movimento conservador, pelo menos no Brasil, é o de ter o direito de usar a natureza para o que convier e que se dane. Então, assim, eu sei que é um assunto que a gente está ainda com as feridas abertas, mas é justamente por isso que a gente está discutindo. E, de novo, não é questão de valores desse tipo
do espectro político só. É questão de valores que estão ali na Constituição, e a gente quer garantir que, como você falou sobre os alunos e outras pessoas, que todo mundo tem acesso às mesmas oportunidades, né? Mas, olha, também nessa conversa, às vezes, isso é uma outra coisa que na minha área, né? Não sei se não quero prolongar mais a conversa, mas por exemplo, e você é um cientista, né? A gente sabe a diferença que existe entre liberdade acadêmica e liberdade de expressão. Claro. Liberdade de expressão é o seguinte: você fala o que quiser no Facebook. Você pode falar que eu acredito em Adão e Eva, acredito que Deus criou o mundo. Você acha o que você quiser, né? Agora, liberdade acadêmica é outra coisa. Liberdade acadêmica é a liberdade que você tem de articular um discurso sobre um processo histórico qualquer, no meu caso, baseado em evidências, baseado em diálogo com os colegas, baseado no conhecimento que existe sobre o tema e tal. Então, por exemplo, para dar um exemplo tosco na sua área, se você acredita em, sei lá, em criacionismo, em Adão e Eva, ou se você é um cético em relação à ciência ambiental, você não pode querer dar aula no departamento de biologia de uma grande universidade. Não enquanto descrente, a não ser que você tenha toda uma pesquisa que seja respeitada pelos pares, que questione a credibilidade da ciência ambiental. Até agora isso não existe. Existem céticos que foram desqualificados, né? Mas em termos na comunidade científica, não existe credibilidade nessa área, né? Se alguém disser para mim assim, não, a minha opinião, não houve ditadura militar no Brasil, eu vou dizer, não, amigo, desculpa, mas você está delirando. Está aqui, tem os dados todos, não tem nenhum historiador, quem vive de história, de historiografia, não tem ninguém argumentando isso. Tem toneladas de evidência dizendo que houve uma ditadura militar. Tem gravação dos generais falando que colocaram a ditadura, né? Se você está dizendo o oposto, tudo bem, você vai dizer isso no Facebook, mas você não vai dar aula no departamento de história da Unicamp, não vai dar aula no departamento de história de Harvard, não vai, porque aqui o que vale é a liberdade acadêmica. Você tem que dizer a coisa com uma credibilidade baseada em evidências, um diálogo com os colegas, no conhecimento da literatura relevante e tal. No Facebook, você vai dizer o que você quiser. Problema seu. Mas aqui você não vai dizer o que você quiser, não. Dentro da universidade, você pode dizer, você não vai passar num concurso público. Porque o concurso público vai testar o seu conhecimento da ciência da disciplina específica, né? Então, você não vai dar aula no departamento de biologia para dizer que a ciência ambiental é uma invenção. Que não existe. Eu acho fundamental você chamar a atenção para isso, porque assim, em ciências duras, a própria área é excludente o suficiente para as pessoas não se sentirem à vontade de questionar aquilo. Então, você pode ter a opinião de que o círculo não é círculo, de que o átomo não tem dualidade de partícula-onda, mas para você poder discutir isso em algum nível, você tem que ter alguma competência diária e tem que ter estudado alguma coisa. Agora, opinião sobre história é tão fácil de ter. Todo mundo acha que sabe história, né? Que todo mundo acha que sabe. Então, acho que a gente tem que também dar uma noção de que você pode ter opinião de Facebook, mas para essa opinião ser formalizada, ela precisa passar por um embasamento científico, de ciências humanas, que é muito diferente de você ir lá. Não, acho que é isso mesmo. Não, acho que é isso mesmo. Quer dizer, apesar dos historiadores, como em toda a área, mas talvez mais do que em algumas outras, você trabalha muito com interpretação dos dados e tal, dos fatos e tudo. A maior parte do tempo, companheiro, a gente fica descobrindo o que aconteceu, simplesmente. Exatamente. Eu não sabia nada sobre... Eu escrevi livros sobre escravidão e tal, e coisas que eu falo sobre escravidão. Hoje em dia eu falo, por exemplo, essa coisa da importância da lei de 1931, da importância dos escravos na luta pela liberdade e tal.
Eu não sabia nada disso, eu descobri isso nos arquivos. Tem o escravo entrando na justiça para se libertar a revelia do senhor. Eu nunca nem tinha escutado falar disso, eu descobri isso nos arquivos, entendeu? Então, uma parte do tempo você fica descobrindo o que está lá, entendeu? E aí você interpreta. Mas não é que eu possa achar qualquer coisa, qualquer um possa achar qualquer coisa sobre história. Pode achar qualquer coisa no Facebook. Nos departamentos de história onde eu trabalho, não pode. Não pode. Você tem que dizer as coisas baseado em evidências e em diálogo com o conhecimento existente. Fora disso, você não tem liberdade para falar. Essa liberdade para falar qualquer coisa é liberdade de expressão. Você tem na rua. Aqui não tem, não. Não, mas fantástico, é importante mesmo. Puta, nego, dá um trabalho danado fazer graduação, mestrado, doutorado, não é? Para ver um cara qualquer dizer, não, isso aí que você está dizendo está tudo errado, não teve ditadura, não, faça meu favor. Porque ele está vestido uma farda? Lamento muito. Eu não sei atirar de canhão, nem você sabe nada de história. Eu não sei usar o canhão e você não sabe nada de história. Ou sabe e está tentando, né? Justamente, ou sabe e está tentando justamente apagar o que você sabe que é importante, exatamente. Né? Porque a história incomoda, né? A história incomoda. Exatamente. Inclusive, mesmo até recentemente, por exemplo, eu vou te dar mais um exemplo. A questão atual, por exemplo, dessa guerra, Israel-Palestina e tal, uma boa parte do problema é que a versão dos palestinos sobre a criação do Estado de Israel, hoje em dia é baseada em sólida historiografia e desmente a história que era mais aceita sobre a formação do Estado de Israel. Quer dizer, ninguém sabia até pouco tempo atrás, ou pouca gente sabia, salvo os especialistas e os próprios palestinos, que a criação do Estado de Israel implicou na expulsão de 750 mil pessoas das terras que elas possuíam. Tá? Se justifica, a gente só conhecia até há pouco tempo atrás por que Israel teve que ser criado. É uma história que nos comoveu crescendo a vida toda. O Holocausto, isso aqui, essa história continua no lugar. Não é? Agora, a ideia de criar um Estado naquele lugar teve um custo para uma quantidade enorme de pessoas. E para Israel continuar a existir em paz com o mundo, é preciso reconhecer que os palestinos têm direito à reparação, e se eles quiserem o Estado, têm direito ao Estado, e precisa acomodar os interesses dos palestinos naquela região. Senão Israel nunca ficará em paz. Não ficará em paz não só do ponto de vista bélico, e que isso nem é problema, porque eles têm uma máquina de guerra invencível naquela região. Eles não estão ameaçados belicamente, né? Mas eles simbolicamente vão virar um páreo internacional, como já viraram. Né? Então, mas é uma coisa simbólica. E uma boa parte disso foram trabalhos de historiografia sólida, inclusive em arquivos israelenses, que Israel contava essa história como os palestinos saíram voluntariamente. Até que alguns historiadores israelenses e palestinos, pesquisando em arquivos, foram contando em cada vez mais detalhe como os soldados israelenses e depois os colonos, como fazem até hoje, expulsaram os palestinos das suas terras. Isso é uma injustiça que tem que ser reparada, senão esse conflito não vai ter fim nunca. Ele não vai ter fim a não ser que essa justiça seja reparada, ou então que os palestinos sofram genocídio, que é uma outra maneira de resolver o problema. Aliás, que eles continuem sofrendo, né? Mas eu estou dizendo o seguinte, continuem sofrendo, é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo o seguinte, quer dizer, que o conhecimento histórico incomoda, porque ele não é simplesmente interpretação baseada em geleia, entendeu? É baseado em pesquisa, fatos e tal. E às vezes o que você encontra lá incomoda demais. Entendeu? E aí você inventa problemas, jeitos de negar, né? Para a gente ter mais contato com esse conhecimento. Para a gente ter mais contato com esse seu conhecimento que incomoda, quais são as suas obras, teus livros, o que você tem publicado recentemente para a gente acompanhar? Bem, a
a área sempre foi história social, né? E especialmente voltada a questões, primeiro a questões do trabalho, né? História urbana, história social, história do trabalho. Então eu comecei com um livro chamado Trabalhar e Botequim, sobre o cotidiano dos trabalhadores do Rio de Janeiro, no início do século XX, que é um trabalho sobre forma de vida e sobre o cotidiano mesmo dos trabalhadores na cidade. Depois eu me voltei mais para a escravidão. Eu fiz 2 livros sobre escravidão, se bem que não foi na ordem, um depois do outro, né? Um livro chamado Visões da Liberdade, que estuda ações de liberdade que os escravos moveram na justiça contra seus senhores para conseguir a liberdade. Foi um tema muito importante, porque pouco se sabia até esse período a respeito de escravos indo à justiça, lutar por direitos, né, pelo direito de ficar livre. Depois eu fiz o livro sobre saúde pública, Cidade Febril, sobre o qual nós falamos, ou pelo menos você mostrou ali na outra vez que conversamos. Depois eu fiz o livro sobre Machado de Assis, eu me interessei cada vez mais por literatura e pela forma como a ficção funciona como arquivo, né, no sentido de que ela pode dar acesso a muitos aspectos da cultura e da sociedade de um período, e eu tenho me dedicado a ler Machado de Assis sob esta ótica. Depois fiz outro livro sobre escravidão, que é sobre a ilegalidade da escravidão no Brasil do século XIX, que é exatamente sobre a Lei de 31. Chama-se A Força da Escravidão, o livro. Esse livro trabalha com essa questão, né, de como esse período de ilegalidade da escravidão acaba ajudando a entender a formação do Estado Nacional no Brasil, né? Como ele foi gerado nessa preocupação de manter a escravidão, o latifúndio, a ponto de a própria ilegalidade da instituição ter menos importância do que garantir, né, a continuidade da escravidão e do latifúndio. Agora, eu fiz muitas outras coisas, mais recentemente, para os seus interesses, talvez. Durante a pandemia, eu fiz um trabalho que eu gostei bastante de fazer, que foi editar um livro publicado em 1851, narrando a febre amarela, a primeira epidemia de febre amarela no Brasil, né? É um livro História e Descrição da febre amarela epidêmica que graçou no Rio de Janeiro em 1950. A autoria de José Pereira Rego, que foi o principal sanitarista no Brasil no século XIX. Depois que veio Oswaldo Cruz, todo mundo esqueceu que tinha sanitarista antes, né? Mas tinha. E o José Pereira Rego foi o principal sanitarista do Império. E esse livro eu escrevi durante a Covid ali, porque eu vi acontecer. Eu publiquei o livro, né? E escrevi um longo prefácio de quase 100 páginas sobre esse cara e sobre a questão da saúde pública no período em relação à febre amarela. E eu fiquei super interessado, né, porque eu me lembrava que tinha lido esse livro lá nos anos 90. Quando começou a Covid, parecia que eu estava vendo o mesmo filme que eu tinha lido nos anos 90, sobre febre amarela, entendeu? Os caras não sabiam como é que a doença se transmitia, eles não sabiam, não conheciam remédios que podiam ser utilizados contra a doença. O número de mortes era enorme, a ponto dos cemitérios não darem conta de enterrar as pessoas a tempo. Os hospitais não conseguiam ter leite suficiente para atender os pacientes. Se montou em enfermarias improvisadas. Então eu pensei assim, nossa, mas é exatamente tudo que a gente está vivendo agora. Né? E aí eu fiz a edição desse livro um pouco para refletir sobre esse momento que ao mesmo tempo é um momento muito de risco, de tragédia, mas tem também essa coisa de acompanhar o fazer da própria ciência, né? O fazer do conhecimento, né? Que é uma coisa que é mais incrível na Covid e tal, é ver, por exemplo, como a ciência médica foi aprendendo, né? Como as pesquisas foram aprendendo, quer dizer, desde o momento que no início
ninguém segurava uma caneta que o outro segurou porque podia pegar, até que se descobriu que era mais por vias aéreas. Aí começa a usar máscara e a forma de transmissão vai sendo... É claro que hoje em dia você caminha também no sentido que no século XIX não era possível, né? Que era trabalhar com o genoma, não sei o quê, e de repente você vê a sequência genética do vírus e começa a fazer essa vacina em tempo recorde. Mas é interessante ver como a ciência também ela vive da indeterminação, né? Ninguém sabia se a vacina ia dar certo, ninguém sabia, né? Que políticas iam dar certo. Você vai... É isso que eu acho fascinante num momento de crise como essa, né? É a tragédia, é uma coisa terrível, mas também é interessante como lição de humildade, né? O cientista não nasce sabendo, o médico não nasce sabendo, ninguém nasce sabendo. Então você vê aquele processo de aprendizado ao vivo, né? Naquela batalha para entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, no Brasil, os caras negavam a ciência e deixavam todo mundo morrer. Enfim. Sim, mas olha, vou dizer, é refrescante, para usar um termo mal traduzido do inglês para o Brasil, mas é muito bom poder falar disso no passado com você e poder falar com uma situação que mudou e que eu espero que não volte a acontecer, no sentido de pandemia que a gente não controla, mas no sentido de gestão de problemas públicos feitos dessa forma, assim, acho que a gente precisa conversar mais vezes e cada vez está melhor do que a gente está descrevendo e deixar essas coisas mais no passado, sabe? Não, sem dúvida. Espero que você tenha curtido essa aula com o Sidney Chalub. Eu já tive o privilégio de entrevistá-lo durante a pandemia, como ficou bem claro, né, para a gente falar sobre o que o Brasil estava passando naquela hora, e pude conversar de novo agora. Acho muito bom para a gente entender não só como o nosso passado ainda é muito presente no país, vocês veem isso em todo não ficção aqui que a gente fala sobre a história do Brasil, o quanto que a escravidão ainda deixa reflexos na sociedade, o quanto que as nossas instituições ainda repetem isso, mas é uma conversa que me marca bastante dentro desse processo mais recente de como o Brasil seguiu um caminho que parece ser diferente do caminho dos Estados Unidos em relação a como lidar com uma crise dessa. Talvez por eles não terem histórico de intervenções na democracia como nós já temos aqui. Acho que a gente já está um pouco mais vacinado nisso. Fica aqui, né, de registro e também de aviso do que a gente pode ver ou não daqui para frente quando a gente tem esse conflito de perda de privilégios e de instituições que vão apoiar quem nesse favorecimento e desfavorecimento. Espero que sejam boas lições para que a gente não tenha que repetir aprendizados amargos daqui para frente. Até uma próxima. Não se esquece que tem outras conversas como essa por aqui, se você se inscrever no canal para receber os próximos Não Ficção e os vídeos regulares que a gente faz. Até lá.